Durante a nós, as maiores superpotências do mundo estiveram envolvidas numa guerra silenciosa e implacável por um único metal branco prateado, em que a maioria das pessoas nem sequer pensa até a bateria do telemóvel acabar. Bilhões de dólares foram investidos em enormes minas no deserto, projetos de exploração em águas profundas e acordos comerciais internacionais exclusivos. Tudo para garantir lítio suficiente para impulsionar a revolução dos veículos elétricos. Líderes globais e executivos de grandes montadoras prometeram repetidamente que quem controlasse o fornecimento desse precioso ouro branco dominaria o futuro econômico do transporte global. Estratégias inteiras de defesa nacional foram elaboradas com base na garantia de acesso a minas de lítio, e investidores globais apostaram trilhões na ideia de que o lítio era o coração inegociável da transição energética moderna. Mas enquanto governos ocidentais e montadoras tradicionais estavam hiperfocados em garantir o controle de todos os depósitos de lítio na Terra, uma enorme equipe de cientistas de baterias na China trabalhava silenciosamente em uma alternativa radical que torna toda a corrida bilionária pelo lítio obsoleta. Eles não apenas encontraram uma nova maneira de refinar minerais brutos ou aprimorar baterias existentes para torná-las ligeiramente mais eficientes. Eles removeram o lítio da equação periódica por completo, desenvolvendo uma bateria comercialmente viável e de alto desempenho, alimentada por um dos elementos mais comuns, baratos e facilmente disponíveis no planeta Terra. Este único salto tecnológico está causando pânico nas juntas comerciais internacionais, ameaçando desestabilizar as cadeias de suprimentos estabelecidas e deixando as montadoras ocidentais em uma corrida contra o tempo para reformular suas estratégias de uma década. Mas a verdadeira questão não se resume apenas à energia barata. Trata-se de uma jogada geopolítica brilhante e calculada que pegou todo o mercado automobilístico global completamente de surpresa. Para entender por que esse desenvolvimento está causando tanto caos, é preciso analisar de perto a armadilha econômica catastrófica em que o mundo caiu na última década. As montadoras prometeram ao público que os carros elétricos ficariam progressivamente mais baratos a cada ano, até atingirem a paridade de preços com os carros a gasolina convencionais. Mas, à medida que a procura por veículos elétricos aumentou na América do Norte, Europa e Ásia, os preços do lítio não caíram. E os preços do lítio sofreram uma volatilidade extrema, com uma alta de mais de 600% em questão de meses. A extração do lítio exige o bombeamento de milhões de litros de água de ecossistemas desérticos delicados ou a operação de enormes minas de rocha dura que consomem muita energia e levam mais de uma década para serem construídas. Pior ainda, o lítio bruto precisava ser transportado através dos oceanos para ser refinado em compostos químicos de grau de bateria, criando uma cadeia de suprimentos tão longa, frágil e politicamente sensível que uma única disputa comercial ou atraso no transporte poderia paralisar fábricas inteiras de montagem de automóveis. As montadoras se viram completamente encurraladas, forçadas a gastar milhares de dólares por veículo apenas com matérias-primas químicas, repassando esses custos exorbitantes diretamente para os consumidores. Todas as grandes potências globais operavam sob a confortável premissa de que o lítio era o único elemento capaz de impulsionar um carro de passeio moderno em alta velocidade em uma rodovia. Essa premissa única e perigosa criou uma enorme vulnerabilidade econômica, abrindo uma oportunidade para qualquer um que fosse ousado o suficiente para desafiar o status quo. Enquanto as montadoras ocidentais estavam ocupadas assinando contratos de fornecimento de lítio de 50 anos, institutos de pesquisa em toda a Ásia Oriental começaram a reexaminar agressivamente
uma química de baterias que os cientistas tradicionais haviam abandonado décadas atrás: o íon sódio. No papel, o sódio parece um sonho tecnológico absoluto. Ele está localizado ao lado do lítio na tabela periódica, o que significa que compartilha muitas das mesmas propriedades químicas necessárias para mover cargas elétricas dentro de uma célula de bateria. Mas, ao contrário do lítio, que precisa ser extraído em locais remotos do mundo, o sódio está praticamente em todo lugar. Pode ser obtido sem esforço a partir de simples salgema ou extraído da água do mar a uma fração ínfima do custo, tornando a matéria-prima praticamente ilimitada e essencialmente imune a gargalos na cadeia de abastecimento. No entanto, as primeiras experiências com sódio, no final do século XX, esbarraram literalmente em um obstáculo intransponível. Os íons de sódio são fisicamente muito maiores e mais pesados do que os íons de lítio. Quando os cientistas forçaram esses volumosos íons de sódio em eletrodos de baterias tradicionais, os materiais internos incharam como uma esponja, racharam e se degradaram completamente após apenas algumas dezenas de ciclos de carga. Por quase 40 anos, o consenso da comunidade científica global foi unânime. O sódio era simplesmente muito volumoso, muito pesado e muito instável para alimentar um veículo rodoviário de verdade. Isso até que cientistas de materiais chineses reestruturaram fundamentalmente as estruturas atômicas dentro da célula da bateria para resolver o problema do tamanho. Em vez de tentar forçar o sódio em ânodos de grafite padrão que não suportavam a tensão, os pesquisadores desenvolveram materiais avançados de carbono duro derivados de subprodutos agrícolas que criaram cavidades atômicas amplas e flexíveis dentro do eletrodo. Eles combinaram isso com compostos de cátodo de óxido branco da Prússia e óxido em camadas recém-projetados, construindo caminhos cristalinos abertos que permitiram que os íons de sódio, mais volumosos, deslizassem para dentro e para fora suavemente, sem destruir a estrutura física da bateria. De repente, o problema fatal de estabilidade que havia intrigado os eletroquímicos por 4 décadas desapareceu. A vida útil do ciclo de carga saltou de algumas centenas de ciclos inúteis para milhares de operações estáveis, igualando a vida útil das baterias de veículos padrão. Os custos das matérias-primas caíram drasticamente, porque as células de sódio eliminam a necessidade de minerais caros e moralmente questionáveis, como cobalto e níquel, substituindo-os por compostos comuns de ferro, manganês e sódio que podem ser obtidos localmente em qualquer lugar do planeta. Mas essa não era toda a história, pois romper a barreira de custos era apenas o começo do que essas descobertas em laboratório revelaram. Embora a solução para o gargalo da matéria-prima tenha causado um impacto imediato nos mercados financeiros, os engenheiros que trabalhavam em células de sódio descobriram uma característica secundária completamente inesperada que resolve diretamente um dos problemas mais notoriamente frustrantes em toda a indústria de carros elétricos. Quem já dirigiu um veículo elétrico tradicional movido a bateria de lítio em um inverno rigoroso do norte sabe da queda drástica de desempenho que ocorre em temperaturas congelantes. Quando a temperatura cai abaixo de zero, os eletrólitos líquidos dentro das baterias de lítio se tornam mais viscosos. As reações químicas diminuem drasticamente e a autonomia pode cair repentinamente de 40% a 50% da noite para o dia. Os motoristas se veem presos em postos de recarga, pois a velocidade de carregamento cai para níveis alarmantes, enquanto os sistemas de aquecimento consomem rapidamente a energia restante. A química dos íons de sódio, no entanto, opera sob uma realidade termodinâmica completamente diferente, devido à menor energia de solvatação dos íons de sódio em eletrólitos não aquosos especializados. Essas novas células de sódio
podem manter mais de 85% de sua capacidade operacional total, mesmo em ambientes congelantes a até 20 degrees C, enquanto os carros movidos a lítio perdem metade de sua autonomia em uma nevasca de inverno. Os veículos movidos a sódio funcionam quase como se fosse um dia quente de verão, carregando rapidamente e mantendo a energia sem quedas drásticas de eficiência. Como se sobreviver ao inverno não fosse suficiente, pesquisadores descobriram um avanço ainda maior que aborda a manchete mais assustadora associada a veículos elétricos: incêndios em baterias. As baterias de lítio tradicionais de alta energia apresentam um risco constante de fuga térmica. Se uma pilha de lítio sofrer um curto-circuito interno, uma perfuração física ou um sobreaquecimento severo, pode desencadear uma reação em cadeia explosiva que gera seu próprio oxigênio, produzindo incêndios de brasa que queimam a milhares de graus e são praticamente impossíveis de serem extintos com água pelos bombeiros. As pilhas de íon sódio, por outro lado, possuem um limite de estabilidade térmica notavelmente alto e um perfil de degradação química muito mais seguro. Testes de segurança rigorosos, incluindo testes agressivos de perfuração com pregos, esmagamento por impacto pesado e cenários extremos de sobrecarga. As baterias de íons de sódio demonstraram consistentemente zero fuga térmica, recusando-se a pegar fogo ou explodir mesmo quando completamente destruídas internamente. Além disso, ao contrário das baterias de lítio, que precisam ser armazenadas e transportadas com cuidado, mantendo uma carga parcial ativa para evitar a corrosão permanente do coletor de cobre, as baterias de sódio podem ser totalmente descarregadas a 0 volts para transporte e armazenamento a longo prazo, sem sofrer qualquer dano interno. Essa pequena distinção técnica torna o transporte, o envio e o armazenamento de baterias de sódio muito mais seguros, infinitamente mais baratos e dramaticamente mais simples em redes de transporte de carga globais. E o que aconteceu em seguida chocaria os observadores estrangeiros da indústria, que presumiam que essa tecnologia ainda estivesse em fase inicial de desenvolvimento. Enquanto executivos da indústria automobilística ocidental descartavam o sódio como um experimento científico de nicho há pelo menos uma década da comercialização, gigantes chinesas da manufatura como KTL, BYD e Hainan Battery já estavam convertendo linhas de montagem de gigafábricas existentes para a produção em massa de células de sódio em uma escala sem precedentes. Como as células de sódio compartilham um processo de fabricação notavelmente semelhante ao das baterias tradicionais de fosfato de lítio-íon, as empresas de baterias não precisaram reconstruir suas fábricas multibilionárias do zero. Elas simplesmente reequiparam os equipamentos existentes, substituíram os insumos químicos e ajustaram as calibrações de fabricação. Em poucos meses, as baterias de sódio comerciais estavam saindo das linhas de produção em um ritmo surpreendente, evitando anos de atrasos previstos na construção de fábricas e reduzindo os custos de produção para um valor inédito de 40 por kWh. Para contextualizar, esse preço está muito abaixo do que se previa que as baterias de lítio tradicionais atingiriam até o final desta década, antecipando efetivamente o futuro da energia de baixo custo em quase 10 anos. O impacto no mundo real se fez sentir mais rápido do que qualquer um previa, quando carros de passageiros compactos e totalmente funcionais, movidos a sódio, começaram a sair das linhas de montagem e a circular diretamente em vias públicas. Marcas de automóveis, como Jack, Yue, Chery e Dongfeng, lançaram veículos compactos para uso urbano equipados com sistemas de baterias de sódio de alta densidade, capazes de atingir autonomias reais superiores a 320 km, 200 milhas, com uma única carga.
Esses veículos não têm como objetivo competir com hipercarros elétricos de luxo que custam centenas de milhares de dólares ou com motores de 1000 cavalos de potência. Caminhonetes. Elas são direcionadas especificamente para o enorme mercado de alto volume de pessoas que usam o carro diariamente para ir ao trabalho, levar os filhos à escola e fazer compras, simplesmente querendo um veículo acessível, indestrutível e de baixa manutenção. Ao oferecer esses veículos a preços que rivalizam ou são inferiores aos dos tradicionais carros a gasolina baratos, as montadoras abriram caminho para milhões de compradores com orçamentos limitados, que antes estavam completamente excluídos da transição para a energia limpa, criando uma onda de adoção que pegou os fabricantes tradicionais de motores a combustão totalmente desprevenidos. Essa mudança repentina reverberou muito além das concessionárias de automóveis, detonando uma bomba gigantesca bem no meio da política comercial global e da diplomacia internacional. Durante anos, os governos ocidentais vinham elaborando políticas comerciais complexas, regras de crédito tributário e tarifas de importação projetadas especificamente para restringir a dependência estrangeira de lítio refinado, cobalto e minerais de terras raras, controlados por redes de processamento no exterior. Foram aprovadas leis que injetaram centenas de bilhões de dólares em cadeias de suprimento de minerais locais, incentivando operações de mineração nacionais e impondo tarifas elevadas sobre componentes importados de baterias à base de lítio. Mas, ao optarem decisivamente pelo sódio, os fabricantes tornaram essas barreiras comerciais cuidadosamente construídas completamente irrelevantes da noite para o dia. Não é possível construir um monopólio de política externa restringindo minerais raros quando seu concorrente adota uma tecnologia baseada inteiramente em derivados de sal de mesa baratos e de origem local, que podem ser fabricados em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de licenças de mineração estrangeiras. A agressiva mudança tecnológica superou com sucesso as restrições ao comércio exterior, antes mesmo que essas políticas pudessem ser totalmente implementadas. Os gestores da cadeia de suprimentos em todo o mundo estão agora percebendo as profundas implicações dessa imunidade mineral. Em um mundo definido pela volatilidade geopolítica, sanções comerciais e interrupções no transporte marítimo, depender de química local, baseada em sal, proporciona um nível de segurança energética nacional que nenhum sistema baseado em lítio jamais poderá igualar. Nações sem grandes depósitos de lítio ou infraestrutura de refino podem, de repente, construir suas próprias indústrias de baterias locais, usando plantas químicas domésticas básicas e matérias-primas locais baratas. A capacidade de fabricar sistemas de armazenamento de energia de alto desempenho sem depender de monopólios minerais estrangeiros altera o equilíbrio global de poder, eliminando um dos maiores pontos de influência geopolítica do século XXI. Mas, por mais revolucionária que essa mudança pareça à primeira vista, a história não termina com uma simples comemoração da vitória, pois por trás da propaganda e das promessas de marketing existe um conjunto complexo de limitações de engenharia e paradoxos ambientais que a indústria só agora começa a enfrentar. No entanto, por trás dos anúncios entusiasmados e dos comunicados de imprensa com manchetes brilhantes, há um limite físico intransponível para o que as baterias de sódio podem realmente realizar no mundo real. Embora a ciência dos materiais moderna tenha conseguido reduzir a diferença na densidade de energia a ponto de tornar viáveis veículos para deslocamentos urbanos curtos e veículos de curto alcance, o sódio ainda é fundamentalmente mais pesado e menos denso volumetricamente do que as melhores químicas de lítio, como o níquel, manganês, cobalto. Isso significa que, se você quiser construir um veículo de luxo de alcance ultralongo,
capaz de percorrer 800 quilômetros com uma única carga, ou um caminhão elétrico projetado para transportar cargas pesadas por todo um continente, um conjunto de baterias de sódio seria simplesmente pesado e fisicamente volumoso demais para caber no chassi do veículo. Carros de luxo, de alta gama e veículos de alto desempenho continuarão a depender de tecnologias avançadas de lítio, silício ou estado sólido num futuro próximo, criando um cenário automotivo permanente de duas categorias, dividido nitidamente entre o alto custo e a alta densidade do lítio e o baixo custo e a alta durabilidade das baterias de sódio. A penalidade de peso, no entanto, é apenas uma fração da controvérsia iminente em torno da ampla implementação da tecnologia de íons de sódio. A questão muito maior e mais poluente reside na completa ausência de um sistema econômico de reciclagem para as baterias de sódio usadas. Toda a indústria global de reciclagem de lítio existe porque os materiais dentro de uma bateria descarregada, lítio, cobalto e níquel, são imensamente valiosos, dando às empresas de reciclagem um forte incentivo financeiro para coletar, triturar e recuperar quimicamente esses metais caros. Mas o sódio, o ferro e o manganês são tão baratos e abundantes que as matérias-primas dentro de uma bateria de sódio usada não valem quase nada no mercado de commodities. Essa realidade econômica cria um paradoxo industrial assustador. Como o processamento de uma bateria de sódio usada custa significativamente mais do que o valor das matérias-primas em seu interior, as instalações comerciais de reciclagem não têm praticamente nenhum incentivo financeiro para processá-las. Sem regulamentações governamentais rigorosas e subsídios substanciais, milhões de baterias de sódio usadas podem acabar empilhadas em enormes depósitos industriais ou descartadas em aterros sanitários, criando um novo e gigantesco desafio de lixo eletrônico que contradiz grande parte da narrativa ambiental de limpeza. Além disso, as alegações ambientais em torno da extração de sódio estão sendo submetidas a um novo e rigoroso escrutínio por parte de pesquisadores ecológicos independentes. Embora seja verdade que o sódio evita as práticas destrutivas de extração de salmoura em regiões desérticas de alta altitude, o processamento industrial necessário para converter o sal de sódio bruto em compostos químicos de grau de bateria ainda exige quantidades imensas de energia elétrica, frequentemente alimentadas por redes elétricas regionais com grande dependência do carvão. A produção sintética de ânodos de carbono duro depende fortemente de processos de tratamento térmico em altas temperaturas, que liberam emissões significativas de carbono, a menos que sejam alimentados inteiramente por eletricidade limpa e renovável. Os críticos argumentam que a substituição do sódio pelo lítio não elimina de fato o impacto ambiental da indústria de armazenamento de energia. A isso simplesmente transfere o ônus ambiental da extração mineral a céu aberto em desertos remotos para grandes fábricas de processamento químico que operam perto de zonas industriais urbanas. Apesar dessas sérias compensações e dos persistentes debates ambientais, a rápida ascensão da tecnologia de sódio está provocando uma enorme mudança estrutural em todo o panorama energético global, que vai muito além dos automóveis de passageiros. A aplicação mais disruptiva do íon sódio, na verdade, não está sobre 4 rodas. Ela se encontra em enormes instalações estacionárias de armazenamento de energia, projetadas para armazenar energia eólica e solar para as redes de distribuição de energia pública. As redes elétricas fixas não se preocupam com o peso ou o tamanho físico das baterias. Elas se preocupam apenas com o menor custo possível, longa vida útil, segurança absoluta e confiabilidade no inverno. Ao implantar enormes bancos de baterias de sódio
do tamanho de edifícios junto a parques eólicos e usinas solares. As empresas de serviços públicos podem armazenar grandes quantidades de energia limpa durante os horários de pico de produção e descarregá-la de volta na rede elétrica durante os horários de pico de demanda, sem correr o risco de incêndios catastróficos ou gastar fortunas em reservas de lítio. Essa capacidade está reduzindo rapidamente o custo da energia renovável em larga escala, acelerando a desativação de antigas usinas termoelétricas a combustíveis fósseis e estabilizando redes elétricas frágeis contra apagões causados pelas mudanças climáticas. Enquanto as principais redes de manufatura continuam a investir bilhões na expansão das linhas de produção de sódio, a indústria automobilística global se encontra em uma encruzilhada histórica. As montadoras tradicionais ocidentais, que passaram a última década relutando em adotar a eletrificação e, em seguida, investiram centenas de bilhões para garantir as cadeias de suprimento de lítio já existentes, agora se veem presas em um atraso tecnológico de segunda categoria. Elas estão tentando vender veículos a lítio caros para consumidores que enfrentam altas taxas de juros, enquanto concorrentes estrangeiros inundam os mercados domésticos e internacionais emergentes com carros movidos a sódio ultra acessíveis, resistentes ao congelamento e praticamente à prova de fogo, que custam uma fração do preço para serem fabricados e operados. Essa enorme aposta tecnológica dividiu fundamentalmente o mundo automotivo em duas eras distintas: a era da mobilidade de luxo cara e dependente de minerais e a era do transporte de massa hiperacessível movido a sal. A questão fundamental que a economia global enfrenta não é mais se as baterias de íon sódio são boas o suficiente para substituir as de lítio, mas sim a rapidez com que os concorrentes estrangeiros e as montadoras tradicionais conseguirão se adaptar antes de serem completamente ultrapassados pela mudança de mercado. A transição energética sempre foi vendida como uma história simples e heróica de substituição de poços de petróleo por softwares de alta tecnologia e baterias de lítio limpas. Mas a realidade se mostrou muito mais caótica, imprevisível e estrategicamente implacável. À medida que veículos baratos movidos a sódio invadem silenciosamente as estradas do mundo e baterias de sal em escala de serviços públicos são conectadas às redes elétricas em todo o planeta, o mundo testemunha uma verdadeira aula de disrupção econômica e tecnológica. A corrida pelo ouro do lítio, que definiu a última década, não terminou porque o mundo ficou sem lítio. Ela terminou porque um concorrente implacável descobriu como tornar todo o jogo obsoleto usando o simples sal de cozinha. E enquanto as montadoras tradicionais lutam para responder a essa revolução silenciosa, uma pergunta incômoda permanece para todos que acompanham a corrida energética global: quantas outras indústrias multibilionárias estão atualmente utilizando tecnologias ultrapassadas, completamente alheias à inovação que está prestes a substituí-las?